Amado Padre João, nosso pároco, cura da catedral, queridas irmãs, religiosos, consagrados, povo de Deus, ministros. Esta leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, ela é muito apropriada para meditarmos na liturgia de hoje. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. A solenidade do Natal e a solenidade da Vigília de Páscoa são duas celebrações alcançadas pelo tema da luz, em contraposição à realidade das trevas que a Sagrada Escritura sobejamente fala em todo o seu contexto. Quem é este povo que andava nas trevas? Tudo leva a crer que é a humanidade. Quando surgiu o homem sobre a terra, não há uma concordância entre os cientistas. Uns dizem que há milhões de anos, outros há 500 mil. Não se há chegado ainda a um consenso. O certo é que o ser humano surgiu sobre a terra. E a Sagrada Escritura também não dá uma data para nós. A narrativa da criação do mundo, da terra e dos homens, do homem melhor, não tem uma data na Bíblia. Nós não sabemos. E vamos morrer sem saber. Porque esta curiosidade, nós não vamos ter uma revelação que pudesse dar para nós a certeza. Não temos. E nem vamos ter. Aqui no Brasil nós temos pinturas rupestres, inclusive na nossa diocese, em cavernas. E os cientistas também não sabem demarcar a época que foram feitas. Talvez 10 mil, 20 mil, 30, até 40 mil anos atrás. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os povos indígenas e ficaram assustados porque eles eram totalmente pagãos, não tinham noção da divindade. Índias que ofertavam suas crianças a troco de um pente, de um pequeno espelho. Pais que ofertavam suas filhas para conúbio sexual, a troco de coisas de quinquilharias. Além de encontrar tribos que comiam carne humana. O primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Sardinha, a primeira prelazia nossa foi Salvador para todo o Brasil, foi comido pelos canibais. Quando embarcou para ir à Europa para relatar as primeiras impressões do início do Brasil colônia, houve um náufrago nas margens da Bahia e os índios canibais devoraram todos. Era um paganismo. Eles não tinham sido alcançados pela compreensão da fé. E na Sagrada Escritura nós sabemos que cerca de 2000 anos antes de Cristo, começou um intervento de Deus, já depois do pecado original, para a escolha de Abraão. Mas antes, o povo andava nas trevas. E essas trevas decorrentes de uma opção fundamental
da humanidade no início pela desobediência, pelo orgulho. E exatamente esse orgulho que a Sagrada Escritura narra para nós através do relato do Gênesis está na vida do casal primevo, que não soube guardar as regras da sua liberdade e ultrapassou os umbrais dos pórticos estabelecidos por Deus e conheceram o pecado. O demônio já existia antes da criação da humanidade, do mundo. E o intervento do demônio leva a humanidade a abraçar as trevas e a renunciar à luz. E a humanidade então anda às apalpadelas no meio das trevas. E Jesus fala como são espessas essas trevas. Hoje, quando celebrava a missa de manhã, no abrigo dos nossos idosos, no Lar dos Vicentinos, onde nós temos 118 idosos, alguns em fase terminal, muitos com Alzheimer, outros que gritam dia e noite, um sofrimento. E vendo ali aquelas pessoas cuidando, zelando daquelas pessoas, muitas ninguém sabe quem são os parentes, chegaram ali e foram recebidas como Cristo, para serem cuidadas. Contemplando como a gente faz todos os anos, na missa de Natal do abrigo, a realidade ali da humanidade, dá para nós uma meditação e um certo desconforto. Depois daquela missa, me bateu um desconforto no início da tarde, pensando na vida. Tem 40 anos que eu não celebro Natal com a minha família. Por que o sacerdócio? Por que a nossa entrega? Por que essas dificuldades tão grandes no mundo, na igreja? Parece que tudo está caindo aos pedaços. Então eu pensei, eu vou assistir o episódio do Natal da Brasil Paralelo. Eu recomendo a todos. Todos os anos eles têm 3 episódios impressionantes, emocionantes. Os testemunhos daquelas pessoas, as situações que elas passaram. E aquela série, 3 horas de prazo, me confortou o coração. E a gente pode entender como é fácil a nossa vida entrar em trevas. Quando você parece ver que não tem rumo às coisas, que não tem sentido às coisas, os problemas, uma humanidade que caminha sem Deus, uma humanidade que nega o amor divino, uma humanidade barulhenta. Eu comecei a ler hoje o livro do cardeal Sara sobre o silêncio contra a ditadura do barulho. Vocês não imaginam o quanto é difícil para mim, os padres, rezar de manhã na nossa capela. A gente tem que parar 3, 4, 5 vezes por causa das motos barulhentas. É o império do barulho. O barulho nos agita, nos machuca e dá depressão. O barulho não nos permite mergulhar na luz e facilmente nos coloca nas trevas. Uma pessoa que escuta o som automotivo e faz dessa música o seu hobby, só tem um caminho:
a depressão, a esquizofrenia, a loucura, a falta de amor, a imbecilidade. Barulho. No mês de janeiro em diante eu quero começar a meditar todos os dias no programa Oração da Manhã esse livro. Vamos falar do silêncio o ano todo. Porque o barulho é próprio do demônio e o silêncio é próprio de Deus. A luz de Cristo, ela é silenciosa, porque na gruta fria de Belém, a estrela que guiou os magos determinou o lugar. E quando a gente vai a Belém, ainda se conserva as grutas antigas dos pastores, e nós oramos dentro delas esse ano. E a gente percebe ali como que Deus é o contraditório de todas as nossas realidades. Porque Deus é uma luz muito tênue, mas muito forte quando dentro da gente. Sem oração, sem humildade, sem mística, ninguém encontra a luz de Deus. Você encontra confusão, encontra questionamentos, dúvidas, essas bobagens que a gente tem. Então nós precisamos olhar para esta luz, esta palavra do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma luz, ela é atual. Nós estamos no tempo das trevas. E quão espessas elas são. As trevas de uma cultura medíocre e egoísta. E uma cultura que não aceita o sofrimento e precisa matar as crianças no útero materno para dar conforto aos seus pais. Assistam os episódios do Natal do Brasil Paralelo, tem testemunhos maravilhosos sobre isso lá. Pessoas da nossa igreja dando testemunhos. É um canal que vale a pena você assinar para os filhos. Só tem matéria boa, clássica, conservadora, que trata dos aspectos profundos do nosso ser cristão. Família, os aspectos culturais. Nós vivemos hoje uma sociedade decadente que não aceita o sofrimento. Nós vivemos uma arte que não tem beleza e vivemos uma política que não tem justiça. Aí, milhões de pessoas questionando o Brasil afora. E a gente vê as pessoas criticando. Estão lá rezando, pedindo direção, unção, força, luz, luz e luz. Para um mundo que vai sendo coberto de trevas, coberto com esse manto tenebroso da desonestidade, da corrupção, da mentira e das fantasias coloridas de verdade, mas que esconde o verme da mentira. O Natal é um questionamento para nós, porque somente existe um foco para dar sentido à nossa vida, é Cristo. Não existe verdade fora de nosso Senhor. Qual verdade? O que é que existe? O mundo hoje não quer conhecer a verdade. O mundo quer agarrar as aparências. O mundo quer fazer-nos crer somente naquilo que os sentidos podem alcançar. Eu me lembro de uma cena, e eles citaram também isso no Brasil Paralelo hoje, do Papa Bento XVI. O Papa estava dando uma catequese sobre a Eucaristia, e subiu uma menina
até o Papa e disse para ele: Papa, eu não entendo como que na hóstia está presente Jesus. Papa Bento XVI é um dos maiores teólogos vivos, um Santo Agostinho dos nossos tempos. Eu tive a oportunidade de beijar a cabeça dele 3 vezes, baixinho, aquelas mãos pequenas, mas que transmitiam uma força muito grande para a gente. Grande intelectual, um grande místico. E ele olhou para a menina com aquele sorriso tímido dele e veio do profundo da sua alma: Ô filha, deixa eu te dizer, as coisas mais importantes a gente não vê. Elas estão escondidas atrás daquilo que a gente enxerga. E deu uma catequese para a menina, uma catequese metafísica, ontológica, sobre o mistério da presença transubstanciada de Nosso Senhor no pão eucarístico, na realidade que esconde a verdade que não se enxerga com os olhos da carne, mas se alcança com os olhos da fé. Essa é a grandeza da nossa igreja, é a grandeza do Natal. Quando o Padre João pegava a imagem do menino Jesus para recliná-la no presépio, recordando esse gesto de Maria Santíssima, o que está atrás de tudo isso, desse gesto? Realidades que nós não enxergamos com os olhos biológicos, e só se pode enxergar com o olhar da fé. E aqui eu sou como que impelido a citar o Le Petit Prince, de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, onde ele escreve: o essencial só se vê bem com o coração. Natal é isso. O essencial do Natal não é a nossa ceia, que a gente vai fazer daqui a pouco, não é a comida, não são os presentes, e muito menos Papai Noel, a invenção da Coca-Cola para divulgar o consumismo, uma imagem plenamente pagã. O essencial do Natal é a luz invisível que do alto visitou a baixura da nossa vida e entrou no nosso coração pelo batismo, nos configurando a esse grande mistério, que é a paixão da nossa vida. Quem encontra Cristo, encontrou tudo. Aí vocês me perguntam: mas qual a experiência do bispo de 40 anos sem celebrar o Natal com a família? Uma experiência boa. Meu pai reclamava, mas eu ia no dia 3 de janeiro, no aniversário dele, e celebrava com a família. Quem decidiu por Cristo não pode olhar para trás. São José de Anchieta, que está sepultado no Espírito Santo, apóstolo do Brasil, veio jovem da Europa e despediu dos seus pais para nunca mais vê-los, porque veio doar a sua vida nas terras descobertas. Assim é a vida de quem se entrega por Cristo. Quando conversei com um esposo e aos 18 anos de casado teve um acidente grave com a família, ele e os 3 filhos saíram ilesos, e a mulher tetraplégica para sempre, e ele do lado dela, deficiente,
E ela muito vibrante na conversa, mas o corpo todo deformado. Eu perguntei para ele: como se sente? Sinto na companhia de Cristo, porque eu prometi a ele fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E o rito oriental ainda diz: na pobreza e na riqueza. Essa é a atitude de quem tem a luz, que a gente não enxerga com os olhos. E essa luz é Cristo. Como muito bem cantou Roberto Carlos naquela música dele, esta luz é Jesus. Roberto Carlos sempre fazia essas músicas sobre Jesus. Tinha um padre que eu conheci que o ajudava a corrigir. Essa luz é Jesus. E essa luz que eu anuncio para vocês nesta noite, nesses tempos de trevas, de apreensão, de angústia, as coisas não estão bem, no mundo e aqui. Nós não sabemos como vai ser. Ninguém sabe. Então a nós cristãos resta esta confiança. Nesta semana eu conversei com um padre em Brasília, da Nicarágua. E ele conversava comigo sobre a situação do comunismo na Nicarágua. Caiu uma lágrima de um lado e outra do outro. Porque há muitos anos ele não vê os seus pais porque não pode entrar lá. Se ele entrar, não sairá mais. O regime não deixará. Quem são os ditadores? Os que oprimem as pessoas, os que acham que pode tirar a liberdade das pessoas. São almas que estão no porão da escuridão, que mais cedo ou mais tarde vai encontrar com quem? Primeiro consigo uma oportunidade para converter-se, para encontrar com Cristo. E se encontrar consigo e achar: eu fiz bem, eu massacrei, eu impus as minhas regras, eu mandei para a prisão, mandei para a forca, matei, fiz isso. Se achar bom, terá a gargalhada do demônio após a morte. E descerá com ele ao limbo infernal. Os cristãos, os perseguidos, os que sofrem, os que são muitas vezes martirizados, esses terão, após a morte, o sorriso de Belém, do Cristo, que na manjedoura nos acolhe como os magos, para nos redimir na cruz, e na luz do sepulcro da ressurreição, dizer: vinde, benditos de meu Pai, vocês viveram a justiça, vocês fizeram o bem, vinde. Que a Imaculada nos ajude a ir ao coração do Pai, através de Cristo, na força do seu Espírito. Amém.